Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a Gente Conversa. Se você ainda não ouviu os outros episódios, vai lá no Spotify, no Deezer, iTunes, YouTube, vê os episódios antigos e escolha aí um tema que te agrada mais. Toda semana a gente grava um episódio diferente sobre algum assunto da maternidade ou da família, da mulher. Hoje a gente vai falar sobre pais omissos. No Brasil, existem 5,5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça, com base no Censo Escolar de 2011. O país registrou o crescimento de mais de 1 milhão de famílias formadas por mães solo ou solteiras em um período de 10 anos, segundo dados do IBGE de 2015. Esses números são alarmantes e mostram real abandono paterno. São homens que não reconhecem seus filhos ou que os deixam em algum momento da vida. Aqui comigo para conversar hoje está o Alexandre Mortágua, que é cineasta de 24 anos, filho do ex-jogador Edmundo Animal e da modelo Cristina Mortágua. Alexandre cresceu sem a presença do pai no seu dia a dia, mas a disputa por sua guarda estava sempre estampada nas páginas de jornais e revistas. E, ao se tornar adulto, quis contar a história do abandono parental em forma de filme. Todos Nós 5 milhões, que conta os dados dos mais de 5 milhões de crianças no Brasil que cresceram sem a presença do pai. E aqui comigo também está a Vivi Oliveira. Ela é gestora de projetos de 34 anos, paulistana e criadora do projeto digital Filhos Sem Pais. Vivi cresceu sem a presença do pai em sua vida. Antes mesmo de nascer, ele abandonou a mãe, que a criou sozinha. Como filha de mãe solo, enfrentou diversas adversidades que, como ela mesma fala, criaram cicatrizes e transformaram na mulher que ela é hoje. Criou o Filhos Sem Pais, que é o projeto no Instagram e YouTube, que junta histórias e relatos sobre abandono parental no Brasil. Então, bem-vindos aqui, obrigada por estarem aqui com a gente conversando hoje. Eu queria que no começo vocês contassem um pouco aí a história de vocês, a relação que vocês têm, né, sobre esse assunto de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito bacana estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto que é tão importante. E o que eu sempre falo, assim, que até para eu contar um pouco da história do porquê que surgiu o canal, é um assunto que, na verdade, não se fala muito, né? Assim, a gente vai falar muito mais sobre crianças que não tiveram os pais no Dia dos Pais, que se fala sobre isso. Então, eu falo que a gente é meio invisível, assim. Os próprios dados mostram que, assim, até 2015, né? Esse é um dado que foi feito até 2011, perdão, e mostra só falando de crianças. Então, a gente não sabe quantas pessoas, de fato, foram criadas e estão aí sem os pais. A gente não tem esses dados, porque ninguém fala sobre isso. E aí, a partir disso, eu senti a necessidade de falar, de contar a minha história. Então, um belo dia, eu falei, poxa, por que não falar sobre isso na internet? Não tinha. Então, eu falo que foi o primeiro canal do Brasil a falar sobre essa questão familiar com o ponto de vista do filho. Porque aí a gente tem vários canais de maternidade falando sobre essa relação, as próprias mães solo, que, né, enfim, que bom que elas estão aí para falar sobre isso. Mas não tinha alguém que falasse, de fato, falando quase que semanalmente sobre isso, trazendo conteúdos e trazendo essa questão da dor, que é o que eu falo. Eu uso muito ao meu favor a questão de não ter tido meu pai, de falar, olha só quem perdeu, não fui eu, foi você. Então, eu realmente bato no peito e falo, mostrar isso. Eu sei que há um romantismo por trás, querendo ou não, as pessoas olham para mim e falam, mas é isso mesmo? mas será que você está fazendo isso? Você não... Não, pelo contrário, eu quero ajudar essas pessoas que como eu, não conseguiram superar essa questão. Então, assim, tem como. Óbvio que cada um tem a sua história, cada um tem um jeito de levar isso, e eu só estou com empatia mesmo, de levar a minha história e de ouvir. Então, acho que as pessoas sentiram isso, e aí eu decidi, então, criei o canal, fiquei um pouquinho até no começo, que é falar da sua história, assim, a gente fica meio... Opa, como assim? Mas aí, enfim, aí eu fui trabalhando isso dentro de mim, e eu acho que, assim, uso até como uma terapia para falar sobre isso. Acho que ouvindo outras histórias, eu vejo o quanto realmente eu superei, mas aí em alguns momentos escrevendo, porque eu escrevo muitos textos a respeito disso, como se eu estivesse escrevendo bilhetes para o meu pai, inclusive, de coisas que aconteceram comigo, e de coisas que me contaram, e falando sobre isso. Então, o Instagram eu uso muito para fazer isso.
Então, esses textos, justamente, então, assim, para falar e usar como uma terapia mesmo, da minha vida. E está sendo bem bacana, porque eu estou tendo bastante retorno. Esse ano, o meu projeto ele foi escolhido por uma aceleradora digital para falar sobre isso, porque realmente é uma questão que não se fala. Enfim, então, basicamente, o Filho Sem Pais é isso. E estou, assim, contando e ouvindo muitas histórias. E, assim, nosso Brasil é muito grande e eu recebo histórias de muitas pessoas com vários cenários, assim, inclusive mãe solo me procura muito para falar sobre isso, porque elas sentem como se eu fosse a filha dela no futuro. E eu tenho muita mãe solo que tem filhos pequenos, assim, pelas histórias que elas me contam. E é bacana você sentir que está ajudando essas pessoas e está mostrando isso, né? Mostrando esse cenário que está ali escondido, que ninguém fala muito sobre isso. Faz quanto tempo esse projeto seu? O primeiro vídeo que eu gravei foi em 2017, mas assim, eu comecei a de fato a povoar, a falar melhor sobre isso em 2018. Então, um ano mais ou menos, um ano e meio mais ou menos. E você, Alexandre? Meu nome é Alexandre Mortágua, eu sou diretor de cinema, realizador, entende? Sou uma pessoa que escreve, dirige e às vezes até produz os próprios projetos. E Todos Nós, ele surgiu de pensar o que eu queria falar, o que eu queria que as pessoas... E aí, meio bem egóico mesmo. O que eu queria que as pessoas lembrassem quando elas pensassem nos filmes que eu fiz, sabe? Eu acho que não tem nada que eu conheça tanto ou que eu queira conhecer mais do que a mim mesmo. Então, acho que é daí que surgem os assuntos que eu quero abordar, os filmes que eu quero fazer. Pra quem eu escrevo, com quem eu produzo, enfim. Parte muito de um lugar bem egoísta mesmo, não é? É isso, de tentar entender a mim mesmo e ressignificar as coisas. Eu acho que esse é o principal ponto do filme, do Todos Nós 5 Milhões. Ele é um produto para ressignificância, sabe? Eu acho que ele é um instrumento para ressignificância. O filme se baseia nesse dado, mas o filme não é sobre o buraco, sabe? Não existe buraco no universo. Qualquer buraco é preenchido. Não existe vácuo no universo. Os vácuos são preenchidos por coisas. E no abandono paterno, ele normalmente é preenchido por outras mulheres. Então o filme ele é sobre o buraco, mas ele fala muito mais sobre o que preencheu o buraco e como lidaram com o buraco, sabe? Normalmente são mulheres familiares, avó, tia... Enfim, e é isso. Mesmo uma mulher que não tenha uma rede de apoio, ela vai ter que contratar uma babá, que é uma mulher. Então, inevitavelmente, é sobre mulheres, sabe? É sobre mulheres criando o Brasil. Acho que sem exagero nenhum, E é isso, é sobre um apagamento mesmo. Não existe esse dado. O dado é de 2011, divulgado em 2013. Depois a gente não fez nenhuma contagem, não tem nada que fale sobre isso. E é sobre crianças matriculadas no sistema educacional brasileiro. A gente sabe como é... O número é maior, acho que a gente consegue imaginar... Não temos, né? Acho que a gente consegue imaginar como é a situação da educação no Brasil profundo, no Brasil real, que não tem nada a ver com o Sudeste. A gente consegue... Acho que a gente pode admitir que muitas dessas crianças não estão matriculadas na escola, então esse número, por si só, já era para ser muito maior. Não tem o dado das crianças menores, tipo creche, por exemplo, não está incluído nesse número. É só do primeiro ano ao ensino médio. Então a gente não tem o número das crianças que não deviam estar na escola, que não tem idade para estar na escola, a gente não tem um número sobre os adultos, a gente não tem um número sobre os idosos, e isso é só na ponta, porque o abandono paterno não é só você não ter o nome do pai. Exato. Então, assim, eu sou horrível em matemática, mas eu chuto que esse número é minimamente 10 vezes maior, né? Se a gente está falando de um país que tem 215 milhões de pessoas. E já assusta o número que é, né? Nesses 5,5 milhões já assusta. Se for ver que pode ser muito maior ainda. Uhum. E esse filme seu, na verdade, você ainda pensa em fazer mais 2, né? Então, projetos. Aí é mais sobre como eu penso
os meus filmes, como eu trato eles. Mas não é para ser continuação, mas é para ser uma história sobre uma trilogia da família nuclear. Então, esse primeiro filme é sobre a mãe, existe um filme sobre o filho, um filme sobre o pai. E aí meio que tentar desvendar o que é essa família tradicional brasileira. E você, por ser filho de uma pessoa famosa, né, acaba sendo... você acha que foi pior, assim, por isso? Porque o tempo todo estava sendo discutido, né, nas mídias, a sua vida, a sua história. Isso, você acredita que tem até talvez, um prejuízo maior? Acaba trazendo mais prejuízos? Porque são muitas pessoas falando da sua vida, da sua história, né? Porque, às vezes, as outras pessoas estão lá na história delas e pronto. Mas ficar expondo e falando o tempo inteiro sobre isso, você, como criança, né, ainda. Então, você acredita que isso tenha sido, assim, tenha sido pior por conta disso, não? A minha mãe me blindou muito, muito mesmo. Eu não tinha noção das coisas que aconteceram até os meus 14 anos. Eu não fazia a mínima ideia de como tinha se dado o meu processo de reconhecimento de paternidade. Eu não sabia de nada. Na verdade, só fiquei sabendo mesmo o que tinha acontecido quando eu fiz 18 anos. Meu advogado falou, então, agora eu represento você, não tem mais a sua mãe entre a gente. Aqui tem uma caixa com um dossiê de, enfim, recortes de jornal e revistas da época que eu nasci sobre o meu reconhecimento de paternidade. E eu acho que é isso, eu fui muito blindado, então eu acho que essa exposição era mais porque os meus pais eram famosos, e acho que só foi esquisito porque eu não conhecia o meu pai, mas todo mundo à minha volta conhecia. Tipo, pessoas que eu não conhecia, que, enfim, tinham memórias de, tipo, histórias, queriam me contar essas histórias de uma pessoa que eles achavam que tinha muita intimidade comigo. E aí eu acho que essas situações eram o mais esquisito, sabe? Pessoas que eu não tinha intimidade nenhuma conheciam essa pessoa que eu também não tinha intimidade nenhuma, mas que eu sabia aonde morava, com quem se relacionava, enfim. Acho que isso foi mais esquisito. E fora que ter o pai no registro, assim, é um direito de identidade, né, para a pessoa. Vivi, você que tem ouvido bastante história, acho que chega bastante histórias para você, né, pela internet. O que você tem visto sobre isso, assim, sobre essa importância do registro para a identidade da pessoa? Tem dois lados, na verdade, assim. Tem o lado, realmente, da mãe, que por direito mesmo da criança de ter aquela coisa toda. Mas o que elas falam é que, assim, não é só você ir lá e registrar. Tem muito caso que me fala exatamente isso. Do que adianta você ir lá registrar e você não ser presente, de fato? Porque, para a criança, o que realmente importa, querendo ou não, aquilo é um pedaço de papel que está com o nome de uma pessoa. Agora, se aquela pessoa não está ali com você no dia a dia, não sendo presente de fato, o que vai fazer diferença na vida daquela criança ou daquele adolescente, de fato, é a presença do pai. E, às vezes, a mãe pressiona, assim, para ter essa questão do registro, até por questões financeiras, inclusive, porque, tendo isso, ela consegue, assim, ter uma ajuda mínima ali, porque a pensão, a gente sabe que ela é pífia, assim, em alguns casos. Na maioria deles. Obrigada deles. É por isso que eu, real, não consigo conceber essa ideia de... Ai, filho pra essa mulher foi ser mãe pra ela é um trabalho que ela acha que ela tem que receber, sabe? Mulher, quando dizem que mulher deu golpe da barriga. Gente, deu golpe da barriga pra receber uma pensão de R$300. O que você faz com R$300? É que tem alguns casos que realmente a mulher ela não tem nada. Então, querendo ou não, ajuda em algum momento. Agora, se a gente for parar pra pensar em tudo que é você realmente ter um filho... Fora a educação, porque esse valor não paga nem a escola da criança. Não paga nem uma semana para ela viver. Então, assim, por isso que é pífio. Então, assim, ter o registro, elas consideram, sim, importante. É óbvio para ter o nome do pai. Mas eu não acho que, de fato, é o que realmente elas estão lutando. Eu acho que essa questão realmente da igualdade... Porque, assim, hoje em dia, a gente sabe que nós vivemos num mundo machista, num país machista, principalmente. Mas a gente sabe que a mulher ela é sobrecarregada. E essas mães, elas são sobrecarregadas ao dobro, porque elas estão sozinhas.
Então, assim, mesmo que tenha um pai que conviva com uma criança, a mulher já é sobrecarregada. E essas mulheres, elas estão ainda mais, com o todo. Então, assim, ser mãe solo é muito difícil. E a gente, como filho, a gente olha para minha mãe, hoje não mais, porque ela não me cria mais, mas, assim, eu tinha a noção do que era ver a minha mãe ter que trabalhar em 2 empregos, trabalhos, assim, que eu fico... Que, assim, óbvio que a gente fala que bom que a minha mãe teve isso, pôde me dar aquilo, mas, assim, a vida que ela teve foi muito difícil. Os trabalhos que ela teve que fazer foi muito difícil. Eu tive que começar a trabalhar muito nova para poder ajudar no sustento da minha casa. Claro que hoje eu levo isso muito como, olha, consegui, tal, mas, assim, você imagina uma adolescente, uma criança que tem outras preocupações, tendo que se preocupar em ajudar a sustentar uma casa. Então, essa é a realidade de muitas pessoas. Não é, assim, só... De pessoas da classe média, assim, enfim, tem... né, a gente sabe que há homens que abandonam seus filhos mesmo sendo a mulher tendo um bom emprego e tal, mas, assim, se a gente for olhar a periferia, se a gente for olhar as pessoas com uma renda menor, a questão social é muito pior. E elas sofrem muito mais. Então, o registro, assim, pelo que eu vejo, é um pontinho apenas, assim, em todo o contexto do que é essa história. E quase sempre hereditário, né? Porque a mãe não tem o registro da filha, aí a filha não vai ter o registro do filho dela, aí a filha dela não vai ter também. E é aí que se perpetuam esses lugares de extrema pobreza, de alta taxas de violência. E eu juro que eu queria uma pesquisa, assim, eu sou jornalista, né? Então, assim, eu tenho por mim, assim, que se a gente for pesquisar de verdade como que é isso, é um número maior ainda. E esse ponto que você colocou é excelente, porque, sim, a maioria das pessoas que vem falar comigo eu não tive pai, porque, como é filho sem pais, eu tenho muita mãe solo, então eu acabo ouvindo ambas histórias. Então, além dela ser mãe solo, ela também não teve pai, e o filho dela já está sem o pai. Então, assim, é um ciclo. E, assim, o que eu falo que está enraizado na nossa sociedade, pai abandona filho e estar tudo bem. Então, você acha que isso é muito consequência, inclusive, dessa sociedade machista? Porque como se aceitasse o pai abandonar um filho. Uma mãe abandonar um filho é muito assim, como ela teve coragem de fazer isso. Abandono de incapaz, é tipificado como crime. Exato. Agora, o pai é sempre, ele deixou, não acredito. Não, assim, e tá já tudo é bem. uma coisa normal, né? Já é visto normal. Então, você acha até que, por isso que acontece muito, por ser aceito socialmente, né, esse abandono? Com toda certeza. O patriarcado, tipo, com toda certeza, assim. Os homens, eles estão acostumados, eles sempre são o macho alfa, eles podem, tudo eles podem fazer. A gente não, a gente é sempre condenada. Se você for parar para pensar, isso até, inclusive, casais mesmo, assim. Se você vai falar para um cara que tem uma mulher que acabou de ter um filho pequeno, e ela vai para um happy hour, ela é julgada. Fala, mas com quem você vai deixar seu filho? Agora, se esse mesmo casal, o pai, vai para lá para ir para o happy hour, ninguém vai perguntar para ele com quem que ele vai deixar o filho. Se ele for embora mais cedo para cuidar do filho, fala, que paizão, ele tá voltando. O super-herói, é o super-herói. É o grande biscoito. Exato. Então, esse é o ponto. Então, assim, é muito desequilibrado. É por isso que eu falo, realmente é uma coisa cultural e é um ciclo vicioso que, assim, a gente realmente precisa parar e mostrar, falar, gente, tá errado. É errado o pai largar filho. É errado a mãe criar um filho sozinha. Realmente precisa ser 2 pessoas, mas criar, de verdade. E não ele ser, nossa, ou super cara porque ele faz isso. E todo mundo fala, nossa, olha que paizão, olha esse cara. Nossa, ele faz, nossa, seu marido, porque, quando tem ainda, né? Não, tá errado. Tem que ser igual, tem que ser pra... No filme, eu entrevistei umas 2 mulheres que falaram, eu fui mãe solo casada. Olha. Eu tinha um marido dentro de casa que isso não impediu ela de ser mãe solo. E isso também caracteriza como um abandono do pai? Estatisticamente, não. Eu não sei. Assim, estatisticamente não, no número não. Devia, né? Porque, enfim, é isso. Não... Pura e simplesmente por existir... esse crime onde uma mulher pode ser presa por deixar, no desespero, deixar um bebê numa caixa de sapato, porque ela não sabe o que ela vai fazer, esse pai nunca é procurado. Tipo, essa mãe deixou o bebê na caixa de sapato. Mas quem é esse pai?
O que aconteceu? Mas é isso, não é sobre pessoas ruins. E eu acho que a gente tem que... É isso, nós homens precisamos parar de nos ofender quando forem criticar a masculinidade tóxica. Não é sobre pessoas ruins, é sobre uma estrutura, uma engrenagem. Se você vive dentro dela, você está embebido disso. Não é porque você é ruim. Ninguém está dizendo, olha, você foi machista. Não é porque você é ruim. Você não é uma pessoa ruim e estamos todos querendo te queimar na fogueira, sabe? Não é isso. Mas precisa existir um reconhecimento justo, um reconhecimento justo de que, tipo, cara, a gente tá matando e a gente vai morrer. Porque na ponta, eu sempre falo dos pontinhos, a gente tem que ligar os pontinhos. Crianças abandonadas, homens que abandonaram. Mulheres assassinadas, homens que assassinaram. Enfim, existem, óbvio, muitos trabalhos de apoio para dar apoio a essas mulheres, para impedir, por exemplo, que agressores se aproximem das mulheres agredidas. Mas e antes? O que a gente está fazendo para impedir que homens matem? Tem uma juíza, de verdade agora não vou saber se ela é juíza ou desembargadora, mas ela tá há muito tempo na borda oeste de São Paulo. Ela estava em Osasco, aí depois ela foi... Ela sempre teve, tipo, lá pra... Sempre teve trabalhando lá pra Zona Oeste de São Paulo. E em todas as varas que ela trabalhou, ela criou um pequeno grupo de trabalho com homens, de potenciais agressores e homens que já agrediram, para tentar consertar esse pontinho, sabe? Para tentar impedir que um próximo agrida uma próxima namorada. É isso. Que ações práticas a gente está fazendo, homens principalmente, né? Que ações práticas estão sendo tomadas para evitar que essas coisas aconteçam, sabe? Até porque tá tudo ligado, né? A questão do pai abandonar o filho é uma questão que vem muito de antes, né? É tudo isso social, é todo esse machismo, é tudo isso... É pela própria ideia do que é a paternidade, sabe? Sim, e do homem não poder demonstrar sentimento, do homem não poder expor o que sente, então ele tem que ser mais distante. Acho que toda essa ideia que se cria sobre homem tem que ser mudada para isso mudar também, né? Não é uma coisa só ali o problema. Tá em muitos lugares, né? E isso inclui os homens gays também. Sim. Muito. Inclui muitos homens gays. Por quê? Porque isso... acho que tem uma repetição de comportamento que era até legal, sei lá... acho que fazia sentido pela socialização nos anos 80, que era a cultura do shade, Enfim, tem muita gay misógina, gratuitamente, sabe? Tipo, não gosto de... Pode falar. Pode falar. Não gosto de buceta fede, sabe? Umas coisas muito gratuitas mesmo. Quando a gente fala masculinidade, é sobre ser homem mesmo, não só sobre... É isso, não estamos todos encurralando os homens héteros no cantinho da sala falando e rindo da cara deles, entendeu? Não é isso. É sobre homens, eu me incluo nessa, discutirem, pegar um na mãozinha do outro e falar, gente, alguma coisa está errada. E eu acho que é com a gente. Eu acho que é isso. Acho que precisa existir esse primeiro tranco na engrenagem, sabe? Para ir girando outras engrenagens. Porque, sei lá, mulheres tentando explicar, mulheres falando, tem milhões, milhares, acho que a gente está falando as mesmas coisas desde os anos 60 e assim, tá cansando. Você não se sente um pouco cansada de vez em quando de ficar dizendo umas coisas? Sabe, Sim. 2019, eu não queria estar falando, homem, você não pode abandonar uma criança, sabe? Eu não queria estar falando isso. Eu queria estar falando de energia eólica, energia, sabe? Pensando, tipo, o próximo passo da humanidade. Mas a gente tá aqui discutindo o homem Parado que nisso. mata mulher. Isso, pra mim, é inconcebível. E você falou dessa questão do pai estar ali convivendo e ainda assim ele ser ausente e
Sim, isso acontece muito. Recebo, inclusive, também depoimentos de pessoas de falar: nossa, Vivi, engraçado, você tá falando isso do seu pai, mas o meu pai é a mesma coisa. Me Nossa, identifico mesmo tendo pai lá. exato, porque é ausente, porque ele percebe que quem cria ele não é o pai, é a mãe. Ele percebe isso. E uma coisa que, assim, eu passei a falar também no canal, que é a questão da mulher também. Porque conforme eu fui falando dessa questão da ausência paterna, eu fui recebendo algumas mensagens falando: mas a minha mãe também não me queria. Quem me criou foi minha avó. Quem me criou foi minha tia. Meu pai me cria. Então, eu passei a falar um pouco sobre isso e tem um dado também que acho que é só 3% do que existe hoje. Isso é no IBGE, não me recordo agora a fonte, e o dado exato. Mas que tem a questão das mulheres também que abandonam seus filhos. E por eu falar de filhos sem pais, no plural, eu parei e falei: poxa, por que não também ouvir essas pessoas que, querendo ou não, ainda são mais... não falam sobre isso. Porque imagina você falar também que não tem mãe. Putz, a gente, né, que foi criado pela nossa mãe, fala: nossa, deve ser tão doloroso quanto. Então, tenho falado um pouco sobre isso também. E aí, assim, só que eu não falo com uma questão de culpa. Porque... não que eu estou passando a mão na cabeça de mãe que larga o filho, mas também qual a condição dessa mulher também? Porque tudo fica para ela. Se ela não tem uma base, se ela não tem uma pessoa ali... Então, assim, por que ele pode e ela não? Sabe? Então, ela também, querendo ou não, se ele pode, ela acaba tendo esse direito. Mas eu me coloco um pouco nesse lugar também de quem não tem a mãe e aí é criado pelo pai e tal. Eu não falo tanto... porque eu também vou seguindo a porcentagem. Até porque eu acho que esses casos da mãe abandonar devem ser casos muito mais sérios, assim, nessa questão de não ter condições nenhuma, entrar num desespero, enquanto você vê histórias de pais que não é por conta disso, é simplesmente: não estou preparado, não quero minha vida, não quero minha vida com o filho, e segue sem, sabe? Eu acho que não é algo tão sério, talvez, né? Exato. Então, assim, eu falo porque... tem alguém ali, tem pessoas ali querendo falar sobre isso, querendo também debater. É importante o debate, sim. Mas eu não foco nisso. Realmente, o meu foco é realmente nesse número estarrecedor, que é do que a gente está falando. Que a gente tem um número que é enorme, que a gente não sabe, de fato, o quanto ele de fato é, e a gente só vê que ele está aumentando. Porque, assim, se você for parar para pensar, quantos divórcios não acontecem no Brasil e quantos outros filhos continuam sem os seus pais, porque geralmente a guarda fica com a mãe. E aí não adianta ele pagar pensão. Ele está deixando, de fato, aquela família, criando outra. E sendo um pai, que também a gente recebe histórias falando isso, sendo um pai muito melhor para aquele filho... Na nova família. Na nova família. E simplesmente abandona, e ele não era aquele pai com aquele filho. Então você fala: pera, é a mesma pessoa. Por quê? E eu vejo muito assim, com amigas minhas, mãe solo... muito, quando eu digo muito, é 100% mesmo, dos pais não pagarem a pensão, de todos os casos que eu conheço, ou fica meses sem pagar e depois paga, mas sempre chega e comenta: mas é que eu não tenho condição mesmo, ou eu estou desempregado. Tudo bem que ele está desempregado, mas existe uma mulher desempregada com filho e que não arranje dinheiro de alguma forma para conseguir colocar comida para o filho lá, e o pai sempre vem com essa história de: mas eu não tenho o que fazer, eu estou desempregado. Cara, te vira, não E sei. mentem, né? Porque eu já vi muitas histórias de que o cara para de postar coisas na rede social, porque agora a rede social também é uma forma de se comprovar, porque assim, como que ele está viajando tanto se ele ainda está desempregado? Então, assim, eles mentem muito e, assim... olha a que ponto chegamos. Um cara está mentindo que não tem dinheiro, que não tem emprego... para não dar dinheiro para o filho, né? dele, Ajudar na para criação do sustentar. filho. Porque a mulher, ela não vai usar esse dinheiro para qualquer outra coisa como eles pensam. Pra quê? Tipo, sabe assim, não faz sentido. Ela tá se desdobrando para conseguir dinheiro ou conseguir sustentar a casa. Porque às vezes não é um filho. São 3, E 4. é muito importante dizer isso sobre a pensão, porque pensão é sempre um caso meio polêmico, né? Sempre que alguém fala de pensão, já tem um dedinho lá no fundo de alguém querendo apontar o dedo para alguém chamando de interesseira ou de golpe do baú. A pensão alimentícia, ela é baseada na condição de vida do pai. Para pedir a pensão alimentícia, é analisado a condição financeira do pai e o juiz estipula esse valor. Não chega uma mulher com uma planilha falando: ele cabeleireiro custa isso. Ele tem esse bem. Eu quero pedir 50 mil reais de pensão. Não é assim que funciona. Se, por exemplo,
Aí não tem como não dar um exemplo tátil, sabe? O Wesley safadão. O cara querendo... Como assim, né? O cara querendo rachar o condomínio do apartamento do filho, da casa... O condomínio do filho em 3, e ele só ia pagar uma parte, porque na casa ainda morava a ex-mulher dele e a mãe da ex-mulher dele. Eu quero pagar a parte do meu filho. Só a parte do meu filho, porque os outros 2/3 vocês que pagam. Olha que... A que ponto isso é quase... Não tem outro nome, é ruindade, sabe? Tipo, o cara ganha 20 vezes o que ele dá de pensão pro menino em um show e... Você entende? É um pensamento de... Fazer a criança tirar a roupa que ele deu antes de chegar em casa. É o tipo de coisa que não faz sentido. Mesquinharia Sim. que é... E é isso, ele não odeia o filho dele, sabe? Pelo amor de Deus, eu não tô falando que ele odeia o filho dele, ele que é ruim com o filho dele. Mas que é sobre a ex-mulher dele. Esse tipo, é isso. Existe também a sensação de posse, sensação de se ela não vai ser feliz, não vai ser com mais ninguém. E raiva mesmo, de tipo... principalmente de pessoas que foram casadas, né? Não só de... Meus pais não foram casados, por exemplo. Tem um sentimento de vingança mesmo, de querer ser ruim. Eu tava até procurando. Tipo... Eu fiz um post sobre vingança. Como elas falaram sobre isso. Porque eu escrevi no texto falando que, assim, nós como filhos, a gente não tem culpa da separação de vocês. A gente até entende que o amor acabou. Mas que não é justo a gente sofrer por isso. E porque você tá se vingando da minha mãe me usando. Fica a briga entre os dois, mas quem é mas tem prejudicado uma criança é o filho, ali. né? E ainda tem o argumento. Eu me afastei porque sua mãe é difícil. Cara, eu sou seu filho, vai na justiça, lutei por mim, cara. Que doideira é essa? Minha mãe é difícil. Que isso? Não existe isso. Sabe, acho que é o que se pensa sobre ser pai. Ser pai é fecundar um negocinho, ser legal por 9 meses, tirar uma foto na maternidade e usar ela no Tinder depois pra pegar mulher. Porque é isso, tipo... Pra mim, o que parece é que a maioria dos homens tem isso como ideia do que é paternidade. E é isso. Eu não conheço meu pai. Eu não lembro, não sei o som da voz dele, mas eu tenho o nome dele. Eu não estou nem perto desse dado, sabe? E a minha história não deixa de ser sobre abandono paterno. Total. E você ter o nome já muda bastante coisa, né? Saber quem é, ter o nome na certidão. Porque eu acho que a quantidade de gente que não tem nem isso... É o que você estava falando de... saber de onde você veio. A identidade. É a identidade. A gente quer saber de onde a gente veio mesmo. Eu fui procurar, porque eu lembro que nesse post que eu fiz, tinha um comentário que eu fiquei... Como assim? Pra gente falar essa questão da ruindade, né? Só pra... Você achou? Só um comentário que ela colocou assim. Eu falei dessa questão da vingança, lá. Então, num comentário, ela colocou assim. E o pai que não procura a filha há 7 anos e que não quer assinar uma autorização para ela viajar pra Disney aos 15 anos? O que vai mudar a vida desse cara? E olha até que ponto ele está mexendo com os sonhos de uma criança. Então, assim, agora a mãe vai ter que fazer todo um processo, porque eu continuei conversando com ela, então ela teve que fazer todo um processo com o advogado para ter essa assinatura para a criança conseguir viajar para Disney. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Tá vendo? Gente. A mesmíssima coisa. E eu tinha 15 anos também. Então, é Só que minha mãe é surreal. muito inteligente. Muito inteligente. E aí, é isso. Ela descobriu que ele estava chegando no aeroporto e falou pro oficial de justiça, ele tá chegando em tal voo, tal hora. E aí conseguiu entregar pra ele assinar. Mas pra que dificultar, né, essas coisas? Então, esse é o ruindade tipo de mesmo. coisa, porque é uma criança. O gratuito, querendo atingir a mulher mesmo. E é isso, eu tenho certeza absoluta que não absoluta, porque aí é ter certeza demais da vida. Sim. Mas é isso. Não acho que esses homens odeiam os filhos, sabe? Eles não sabem ser pai e eles querem se vingar das mulheres. Eu acho que é sobre isso. Na ponta, também é sobre misoginia. Sobre ódio ao que a mulher representa. E eu acho que falta de amor também, assim. Por mais que a gente sabe que eles gostem dos filhos... a gente vendo o amor que a nossa mãe sente pela gente... E, no nosso caso, ainda que foi a nossa mãe sozinha fazendo tudo isso por nós...
como assim esse cara não ama a tal ponto de querer estar perto, de querer estar próximo, de querer saber como que a pessoa tá? Porque também eles não... no meu caso, meu pai, ele me rejeitou, era recém-nascida, ele não olhou na minha cara. Você não conheceu ele? Eu não sei quem é meu pai. E eu nunca quis saber também, assim, eu nunca fui atrás. Então, eu sei a história, porque minha mãe me contou como que foi. E eu estou escrevendo um livro sobre isso, inclusive, então eu conto um pouquinho mais, assim, melhor. E por isso, na verdade, que criei o canal, porque foi a partir do livro que eu estava escrevendo, inclusive. Só que aí o canal ficou maior que o livro, então o livro eu deixei stand-by. Mas, enfim. Então... Livros podem ser mais de um. Até que nem um filme, né? Então, não conhecia. Minha mãe sempre me perguntou se eu queria conhecer meu pai, se eu queria... E na minha família, nós somos filhas de 3 pais diferentes. Então, a minha irmã é filha de um pai, eu sou filha de um pai, e a minha irmã mais nova é filha de um pai. A minha irmã mais velha também não conhece o pai dela. A minha irmã mais nova, eu fui criada até os meus 7, 8 anos pelo meu padrasto. Minha mãe conheceu ele, eu tinha 3 anos, então eu convivi com ele 5, tive 2 perdas de pai, né? Porque comecei a conviver com uma pessoa e aí, de repente, não deu certo o relacionamento e eles se perderam. Minha irmã quis conhecer o pai dela. Sua irmã mais velha? Minha irmã mais velha. Ela odeia que eu conte. Aquelas assim, né? Porque e nós temos a mesma história, só que a forma como a gente lidar com isso é totalmente diferente. Ela odeia falar sobre esse assunto, ela realmente fez terapia. Eu nunca fiz terapia, nunca falei sobre isso, por isso que eu falo que o canal e tá aqui falando sobre isso é a minha terapia. Ela foi atrás do pai e ela descobriu que ela tinha 5 irmãos e que esse pai não convivia mais com os irmãos dela. Ele já estava morando em outro estado e já tinha outro filho com uma outra família. Por isso que eu falo que está enraizado. E aí, assim, mesmo antes, quando eu soube que a minha irmã queria e tal, a minha irmã ela já era um pouco mais velha e tal, assim, eu também já tinha mais discernimento, digamos assim, mas eu nunca quis. Minha mãe falava, realmente, não quero. Assim como hoje. Então, falar sobre isso, eu não estou me expondo para falar, descobrir quem é o meu pai. Eu sempre falo, eu participei de uma matéria na TV Record, e eu falei pro produtor, mas não me venham com coisas assim... Vamos encontrar seu pai. Nem quero. Nossa. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. E eu achei até que, assim, a matéria foi bem, no meu caso, falou-se um pouco mais, muito distante da forma como eu falo. Acho que usou muito mais a vitimização da coisa. E eu não gosto de ser vítima por isso. Eu sou pelo contexto social, mas eu não gosto de me colocar assim. Eu acho que se eu fizer isso, eu vou piorar as coisas. Eu tenho que realmente bater na mesa e dizer, olha, tá errado. Eu sofri por isso, está errado. Então, assim, eu quero ser exemplo de quem está lutando para mudar essa realidade. Acho que é assim que eu me vejo. No filme, e dando um spoiler, durante o filme tem 1h30, os primeiros 50 minutos, 60... Os primeiros 70 minutos são só mulheres. E aí, enfim, para situar esse novo arranjo familiar, como se deu a vida sendo mãe, porque aí a maternidade é outros 500, né? E aí, na última meia hora do filme, são só 3 homens dando entrevista. O Marco, que é um personagem, um entrevistado que passa pelo filme todo, é um pai que abandonou 5 filhos e um pai não biológico, ele era pai presente, ele exercia tudo até as pequenices masculinas de ego, sabe? Tipo, ele torce pro mesmo time que o meu, não da mãe dele. Tava tudo certinho, tava sendo pai certinho. E aí o final do filme é o contraponto desses 2 pais, dessas 2 formas, sabe? Pai não é você ser sangue, paternidade é outra coisa. E aí o final do filme é sobre esse contraponto, sobre essas 2 possibilidades de masculinidade e de ser pai mesmo. E um desses 2, ele... Porque é isso, não é pra ele ser odiado, sabe? Mas essa entrevista é muito a síntese do filme. Ele fala com muita naturalidade que ele abandonou 5 crianças. Não, que ele tem certeza que ele tem 3 filhos e abandonou as 3. E abandonou as 3 porque 2 a mãe era difícil e a mais velha, tinha um temperamento muito difícil. Aí ele fala de um menino que ele tem certeza que é da Bahia, mas que ele também nunca conheceu, e que pode ter uma menina em Honolulu, no Havaí.
E aí ele desembesta de falar sobre como é lindo o Havaí. E tudo com uma naturalidade desse abandono. Sim, é perfeito. É perfeito. Tipo, é isso. Tá tudo bem. Durante a entrevista... E ele sabe sobre o que é o filme, todo Sabe. Sabe. E é isso. Durante a entrevista, a maioria da equipe eram mulheres. Rolou uma inquietação. Rolou um certo incômodo. Imagina, a gente aqui tá aqui Né? olhando pra você assim com essa cara, não é possível. E ele é essa entrevista, acho que é o único momento que, tipo... o filme todo é muito bonito. Mas eu acho que mostra da forma real que isso, muitos escondem. quando eu falo que tá Vocês conseguiram enraizado. pegar. Que ele não faz a mínima natural. ideia de o que ele tá falando é errado. Ele realmente não sabe que é errado. Tipo, ele não sabe que é errado. Ele não saber quantos filhos ele tem. Olha que absurdo. Loucura, Como é que uma loucura. pessoa não sabe quantos filhos tem? E o filme vocês fazem apenas sem pais, sem o pai. Ou vocês mostram casos também sem a mãe? Não, só sem o pai. Só É. sem o pai. E aí, até como uma provocação, em um dos posts de divulgação do filme, não sei, um homem se sentiu um pouco ofendido e perguntou: por que vocês não fazem também um filme sobre mães que abandonam os filhos? Eu adoraria ver esse filme. Esse é real um filme que eu pagaria pra assistir. Mas não é o filme que eu fiz. Eu não fiz esse filme. Mas esse filme ia ser muito bom. Eu queria muito ver alguém dirigindo esse filme sobre mães que abandonam os filhos. Porque ele ia justificar o meu filme e tudo do que a gente tá falando aqui. Que é isso. Uma mãe abandonar uma criança é uma situação de desespero. É uma coisa quase que animalesca, sabe? Eu não vou conseguir alimentar o meu filho. E um pai abandonando o filho acontece de um cara não ter certeza se ele abandonou 3 ou 5. No canal, o último vídeo que eu coloquei é de um senhor de 65 anos. E ele é órfão, né? Porque primeiro houve um abandono de um pai. Começa sempre por aí. E aí a mãe dele deixou ele com uma vizinha. E aí mensalmente ela ia mandando dinheiro e tal, e ela era prostituta. Eu não falo isso no canal, porque ele pediu para eu não... ali com ele não precisa falar e tal. Mas é natural, eu posso falar aqui que ela era uma prostituta. E ele não se envergonha disso e tudo mais, pelo contrário, ele entende. E ele acha que teve alguma coisa para essa mulher ter largado ele. E ele chora praticamente o vídeo inteiro. Eu tive que editar muito, porque ele se emociona muito. O sonho da vida dele é conhecer a mãe. Uma pessoa que, teoricamente, o abandonou, né? Ele sente essa necessidade de querer saber a história dele. E por que a mãe dele fez isso? Esse VG tem quantos anos hoje? 65. Como leva 65, isso? o senhor Paulo. Informação. E, assim, não sei se vocês... Acho que provavelmente você já viu também. No Fantástico aquele programa da Globo, tinha aquele programa Quem é Meu Pai? Quero encontrar meu pai, não lembro. Encontre Meu Pai, uma coisa assim. E teve agora a última temporada, no final do ano. E eu fiz um post falando sobre isso, né? Que o incrível de um dos episódios era a quantidade de pessoas que tinham o sonho de encontrar o pai. Não era um sonho de fazer um mestrado, um sonho de comprar uma casa, um sonho de viajar para algum lugar que, né, gostaria. Não, era o sonho de conhecer uma pessoa, sonho de querer estar próximo de uma pessoa que o abandonou. E aí eu fico a esfera de como isso mexe com a sociedade, ela é muito maior do que só financeiramente. É diretamente na autoestima da pessoa, né? Total. Então, assim, eu fiz... E aí, eu tô falando disso porque teve outras pessoas que começaram a falar. Eu falei, gente, até que ponto conhecer o pai ou a mãe, né, nesse caso, é um sonho de alguém? Deveria ser isso? Como que eles não enxergam que está errado? Você está falando né, desse caso, dessa pessoa. Ele não percebe que ele está mexendo com 5 vidas, né? São 5 filhos que ele está deixando, que um deles ele nem sabe o nome. Imagina para essa criança saber disso quando assistiu o filme. Meu pai não sabe que eu existo. E ele me conheceu, que é o pior. Porque uma coisa é você também, lá, engravidou uma mulher e não saber que você é pai, né? Aí o segundo round é saber se ela foi atrás e você não quis, né? Mas outra coisa sejamos justos. Entendeu? Existe essa possibilidade Sim. de um homem não saber que ele tem um filho... enfim. Ter um filho, Existe, mas é porque ele não sabe. não sabe. Agora, ele saber e fazer de conta que não sabe, aí são outros 500. Porque o abandono paterno é exatamente sobre isso, né? É sobre
O entrevistado principal do filme, o pai dele morreu. O pai dele abandonou ele e o pai dele morreu. E aí, beleza, pode, não sei, acho que a gente não falou sobre isso. Podem existir até fantasias dele pensar como seria se o pai dele estivesse vivo, mas o pai dele não pode estar aqui. Agora, né, enfim, se ele quisesse consertar, enfim. O abandono paterno é sobre uma pessoa que não quer estar. E é por isso que é muito direto na autoestima. Porque é isso, você é uma criança, você não tem... Não me quer, né? Você não sabe nem articular tem. todas as sensações do Não seu tem valor corpo nenhum. ainda. Exato. O que você pensa é isso, eu não tenho valor nenhum. Por isso que afeta diretamente na autoestima das pessoas. E você tinha falado uma coisa antes que eu fiquei com... Que acho que você vai gostar de saber. Eu li um pedaço de um livro, não é um livro inteiro, porque o livro é meio cabeçudo demais. Chama Freakonomics, e ele explica alguns fenômenos sociais a partir da economia no mundo inteiro. E tem um capítulo que ele fala sobre um processo de facilitação do aborto nos Estados Unidos, que aconteceu, acho que foi nos anos 80, nos anos 70. Teve o advento da pílula, Entre 70 e 80. teve um desenvolvimento ali e começou a ser mais fácil realizar esse procedimento médico. 20 anos depois, as taxas de criminalidade baixaram drasticamente. Ai, fica meio ruim dizer isso. Parece que eu vou Sobre a legalização, se... Não só sobre a legalização. É isso, crianças indesejadas Sim. vão se tornar... Marginais, né? É horrível Digamos dizer assim. isso, sabe? Sim, mas você não falando assim. me veio até na cabeça perguntar isso. Se fosse legalizado, tanto assim, legalizado quanto também moralmente, né, aceito, se não diminuiria drasticamente esse número de crianças certeza. abandonadas, né? Com certeza. Fora o número de crianças, né, que depois se tornam adolescentes, depois pais, que também acham que tem o direito de abandonar os homens que foram abandonados. E aí a gente entra de novo naquele ciclo que a mesmo gente ciclo. estava falando. E fora, eu acho também que sempre que tem esse caso, o que você mais ouve ainda não é nem culparem o homem por abandonar, mas você ouve muito falar de por que a mulher engravidou dele, por que foi lá. Como por que você escolheu esse homem para ser pai do Exato, seu filho? ela Tava ainda é escrito na culpada testa, ele pelo vai me abandono abandonar, do grávida. pai. É bizarro isso. Agora, quais são os maiores prejuízos que vocês acham que esse abandono traz, tanto para a criança quanto para o adulto, né? Porque o adulto é aquela criança, né? Quais os maiores prejuízos emocionais? E aí? Nessa questão, eu sou um pouco cético. É isso, minha mãe deu conta legal e até os meus 18 anos, até os meus 18 anos eu tinha feito 14 anos de terapia. Então eu fiz muita terapia. Não vou dizer que, enfim, não deixou cicatrizes, e não é isso. Mas eu sou meio cético em relação a isso. Talvez um homem com potencialidade de ser um agressor, talvez deva ficar mesmo longe de uma criança. E talvez você deva agradecer que ele está longe. É óbvio, aí também é romantizar num lado, mas é isso, eu conheço umas pessoas que não gostariam de ter por perto o pai que elas têm, sabe? Eu acho que isso, em alguns momentos, pode ser um bom. Eu sou meio cético em relação a isso. Eu acho que a materialidade das coisas é mais interessante, sabe? Se esse cara tá presente, faz um carinho na cabeça, empurra 3 vezes no balanço e paga a pensão, pra mim já tá bom. Eu acho que nós homens precisamos urgentemente aprender a amar e ser amados. Acho que esse é o principal ponto do que é a paternidade, do que é ser homem. Porque é isso, ele não faz a mínima ideia do que uma criança precisa. É isso, não quer, tipo, sei lá, não quer um videogame novo. Põe num balanço na praça, empurra 10 vezes, faz um carinho na cabeça, fala, meu filho, você é lindo. Pronto, eu de verdade não consigo entender que grande dificuldade tem de saber fazer isso e entender que isso é importante para uma criança em formação. Mas é isso, como os homens não sabem fazer isso, se paga a pensão
e não atrapalha a vida da mãe, pra mim já é um grande feito. E Eu você? médio. Eu acho assim que há muito sofrimento quando só se faz isso, na minha cabeça, assim. Eu acho que se, de fato, ele fizesse um pouco a mais... Estou 100% a favor do que você falou de aprender a amar, que esse é o ponto. Ele não enxerga aquilo como uma pessoa, eu acho que ele enxerga como um objeto, que ele pode mexer, pode mover e pode fazer o que ele quiser. E não é isso, nós somos seres humanos, todos nós temos sentimentos. Então, assim, no meu caso, eu senti muito mais, acho que na minha infância. Acho que a questão de saber que... Minha mãe sempre falou que era o meu padrasto. Então, eu olhava para ele, ele era até carinhoso e tudo mais. Teve algumas outras questões que eu achava ótimo ele não ser o meu pai, porque ele era alcoólatra, agressivo, etc. Então, assim, mas ele era uma ótima pessoa, por outro lado. De segunda a sexta, ele era um ótimo padrasto. Então, assim, não acho que ele foi um bom marido. Então, eu via essas coisas e eu falava, ainda bem que ele não é meu pai. Então, assim, no meu caso, acho que minha infância foi um pouco mais difícil, foi mais sofrida, digamos assim. E vez outra, sim, eu pensava... Até souber casar com ele. Não, na verdade, quando ele foi morar com a gente, eu tinha 3 anos. Uhum. Então, eu era criança, assim, eu não tinha tanta lembrança nesse sentido. Sei que foi difícil. Tem umas memórias afetivas nesse sentido. Desse período, que foi até os meus 8, mais ou menos, 9 anos, aí foi uma infância um pouco conturbada, porque não era um relacionamento ok e tal, mas ele era um bom pai, digamos assim. Ele era aquela pessoa que sustentava a casa. Então, saber que a minha mãe não estava passando necessidade, para mim, ele era uma boa pessoa porque ele estava ajudando de alguma forma. Não deu certo, ele foi embora, e aí foi aí que eu já era adolescente, comecei a trabalhar e tudo mais, e bola para frente. Então, o que eu digo de sofrimento foi nesse sentido, de olhar para uma pessoa, saber que ela está ali representando uma figura paterna, mas que, de fato, ele não era aquilo no fundo para mim. Então, assim, é uma ausência. O que eu falo hoje, até já falei em alguns vídeos no canal, é que, para mim, não ter meu pai é um vazio. Eu não vou falar para você que eu sinto falta, que, assim, hoje, de verdade, eu falo sobre esse assunto de uma forma muito natural, de que, para mim, realmente está tudo bem não ter tido meu pai, só que eu sempre me coloco no lugar de outra pessoa que vê diferente. E é por isso que eu estou falando. Então, assim, também acho que, assim, nesse caso, me sinto um pouco cética também de dizer, não tive meu pai... Foi bom, por um lado, porque, assim, sem ele, sou o que eu sou hoje. Eu fui fazer faculdade, eu me esforcei, eu fui trabalhar, sabe? Hoje eu tenho um emprego. Não, né, no sentido, assim, faço o que eu gosto, faço o que eu amo. Tenho minha vida, casei, enfim, sabe assim? Criei a minha estrutura de vida ideal, digamos assim, para mim. Ressignificar a sua autoestima. Exatamente. Acho que é isso. Ele não sabe. Eu vou, inclusive, gravar um vídeo sobre isso. Ele criou uma feministinha que ele nem sabe que existia. Ele criou esse monstrinho, que para eles nós somos monstrinhos, né? Hoje eu sou uma monstrona que eu vou atrás de outros, para que outras crianças que não tenham o que a gente teve de superar isso, de falar, vamos junto que isso não vai acontecer mais. E é assim que você tem que se portar, e é assim que você tem que fazer. E ponto. Então, assim, acho que serviu para eu ser o que eu sou hoje. Eu acho que eu usei como fortaleza mesmo de falar, beleza. Olha só, tenho certeza que se meu pai hoje me visse e falar, puta, que orgulho dessa menina. Olha o que ela conquistou. Eu sempre fui a rima da minha família. Eu sempre fui a que bateu no peito. Uma vez minha mãe sofreu uma violência numa das casas que a gente morava de aluguel e tal. Gosto de contar essa história porque, assim, é bem aí que eu me vejo. E a gente, 4 mulheres, né? Porque era minha mãe e minhas 2 irmãs. E eu. E o cara chegou lá porque minha mãe, ela tinha uma amiga que era muito próxima e o cara achou que a minha mãe era lésbica. Porque ela não tinha marido e a mulher chegou lá e tal. E minha mãe não tinha entendido e tal. Ele entrou na nossa casa, que ele era o dono da casa, a gente morava nos fundos. E chegou pra ela e falou assim, não sei o que lá. Eu estranhei ele querer entrar na nossa casa. Porque, embora seja dele, a gente paga ali a nossa casa. Da porta pra dentro é nossa. E ele começou, eu tava no quarto, assim, eu percebi que ele tava olhando pra minha mãe de um jeito diferente. Daí eu levantei, e a minha irmã mais velha sempre foi, querendo, essa pessoa valentona. Aí ele ficou falando com a minha mãe alguma coisa, eu não sabia do que era, eu parei assim na porta e fiquei olhando, de repente ele bateu na minha mãe. Tipo, deu-lhe uma mãozada na cara da minha mãe e começou a xingar ela, fazer várias coisas homofóbicas, e eu, Tipo, como assim? Mas eu não sei de onde eu tirei essa força, que eu catei esse cara pelo pescoço, eu comecei a empurrar ele, comecei a, sabe assim, mas eu batia nele, minha mãe sem saber o que fazer, com a mão assim no rosto, tipo, chorando, e eu fui lá e joguei ele pra fora. Então, assim, não passarão.
Sabe assim? Então, assim, homens dessa forma não vai passar na minha vida. E eu vou ajudar quem eu tiver que ajudar. E outras mulheres não têm que sofrer o que minha mãe sofreu por isso, por ser uma mãe sozinha. Quantas vezes a minha mãe teve que pedir ajuda pro meu tio para conseguir alugar casa, porque não alugava casa para mulher solteira. Hoje em dia, acredito que não seja tanto, não sei. Mas antigamente era. Minha mãe tinha que pedir ajuda para outros homens para conseguir alugar uma casa para ela e as filhas morarem. Conta em banco também. Sim. Caramba. Então, assim, sofremos isso. Então, esse é o tipo de sofrimento, esse é o tipo de memória que eu tenho. Não vou dizer que é 100% negativo, não, porque realmente, como indivíduo, eu levo isso de uma forma positiva para eu falar, Viviane, bora, vamos resolver isso daí. E é assim que vai. Então, por isso que eu falo, se meu pai visse a mulher que eu me tornei, a força que eu tenho, e culpa disso é dele. Então, por isso que eu sempre falo nos vídeos, quem perdeu foi você, não fui eu. Eu concordo com tudo que eu disse antes, eu só vou dizer eu vou dizer com um pouco mais de afeto. Maravilhoso. Acho que uma amiga minha falou que eu preciso ver as coisas com um pouco mais de afeto, e é isso. Eu gosto demais da pessoa que eu me tornei pra ficar pensando, e se ele estivesse presente na minha vida? Acho que foi isso que eu quis dizer. Essa é a minha versão com afeto. Perfeito. E vocês acreditam que esse buraco aí, né, que ficou com o vazio do pai, ele pode ser preenchido por outras pessoas, como a avó, a tia, uma amiga, ou aquele buraco do pai sempre vai ser um buraco do pai? É o buraco do pai pra mim. Eu acho que não... Por mais que você seja rodeado de pessoas que você ama, rodeado, que nem eu sempre convivi com as minhas irmãs, com a minha mãe, é um amor assim, hoje, mais ainda, porque a gente, quando é pequena, briga pra caceta, né? Mas assim, hoje em dia, é uma coisa assim, surreal, e tem outras pessoas que vão entrando na sua vida que são tão importantes quanto, que você não se vê sem, mas não adianta. O vazio permanece. Por mais que a gente fale que superou, como eu não fiz terapia, não sei se um dia eu vou achar algo diferente, mas assim... E penso em fazer terapia, de verdade. Não, até pra quem não tem trauma nenhum, tipo... É maravilhoso, Nossa, né? Sim, é o que eu ouço muito isso. Então, assim, o vazio ele vai estar sempre lá. Por quê? Tem alguém ali Que não quis estar. que não quis estar. Eu concordo com ela Exato. mesmo. Então, é isso, ponto. Por mais que você saiba... Por exemplo, no meu caso, eu nem conheci. Então, se você ainda viu seu pai, mesmo que se você não tivesse visto ele pessoalmente, mas por revista, você viu a figura dele ali. No meu caso, eu não tenho nada. Eu sei o primeiro nome do meu pai. Eu não tenho nem nada dele. Mas eu sei que para eu nascer, alguém me fez. Mas assim, e tá ali, ponto. É minha história. Que nem uma coisa também da infância, árvore genealógica. Nunca tive. Sabe assim, de coisas que você vai pensar naquela arvorinha lá que você vai fazer na escola. Não sei. Então, é esse tipo de coisa que eu quero dizer. Você não tem essas coisas. Então, são coisas que, por mais que é um vazio... Tem momentos que você lembra. Por exemplo, os meus avós maternos eu não conheci, porque minha avó faleceu muito cedo, minha mãe também acabou sendo criada pelo pai, e eles moravam na Bahia, tal, eu não conheci. Então, assim, esse é o tipo de vazio que permanece, porque é uma coisa que, por mais que você converse com a pessoa do lado, sério, se vocês começarem a perguntar, falar com as pessoas, assim, de família, sempre vai ter alguém na roda que não tem pai. Nossa! Por isso que a gente fala que esse número é muito grande. Então, assim, aí, na hora você se coloca no lugar da pessoa, você se vê. Então, assim, é aquele vazio presente, querendo ou não. Mas não é uma coisa, não é um vazio que é um vazio buraco da hora que a pessoa fala isso. Ai. Por exemplo, a gente tá falando, tem pai. Me desculpa, nossa, me desculpa, você não tem pai. Isso é um pouco engraçado. Às vezes eu aproveito. Gente, tá tudo bem. Aí eu começo a contar a história, porque assim, aí acredito que você seja como eu. A gente fala de uma forma tão natural, porque a gente realmente superou, que as pessoas ficam, então não, então tá bom. Mas assim, há uma coisa assim que você fala, tudo bem, gente, eu não tenho pai, mas tá tudo bem. Então, eu não vou aqui fazer algo que vai destruir o ambiente, sabe? Assim, né? Porque... Fala, você se vitimiza aí, você se aproveita, você falou? Eu me aproveito, assim, quando eu percebo que alguém... É isso, não tem tato pra... Ai, nossa, desculpa, nossa, deve ser uma barra, né? Ai, nossa, é mesmo... Mas assim, só de sarro. Mas, enfim, porque acontece pouco hoje em dia. Porque é isso, acho que as pessoas em volta percebem que é natural. Não é nem amigo, não, porque já tá. Mas assim, mais quem não conhece, de repente... Essa é uma pessoa que eu não conheço. Tipo, não tem como ter muito... Sabe? Eu concordo com tudo que você falou. É isso, existe um buraco mesmo. Esse buraco não vai fazer sofrer, mas é isso. Existe o buraco porque alguém criou o buraco e eu não consigo tampar um buraco que não foi eu que fiz, entendeu? Exato, perfeito. Mas... e aí também, não querendo super romantizar,
que todas as mães solos são super mães maravilhosas, elas nunca vão errar. Mas eu criei uma relação com a minha mãe, assim, que eu acho... Não é perfeita, mas eu acho maravilhosa o vínculo que eu tenho com a minha mãe. É uma parte da minha vida, eu só vivi com ela, sabe? Tipo, enquanto o mundo estava vivendo a vida deles, uma parte da minha vida, que é esse buraco, eu só vivi com ela. Então, acho que a gente tem uns laços muito... Não sei, ele é queria forte, conseguir gesticular, mas sim, é isso. eu Acho que entendo. eu tenho... Por não ter tido meu pai presente, eu tenho uma relação com a minha mãe hoje muito boa. E você não tem relação com ninguém da família do seu pai? Não, a ex-mulher dele, a Clarissa, é uma fofa. Ela é mãe da minha irmã mais nova. E ela a gente se fala de vez em quando. Tá. A minha irmã mais nova tem meu WhatsApp também. Só porque é isso, ela é criança, entendeu? E aí é mais fácil de se aproximar. Não que eu tenha tentado me aproximar dos meus irmãos e tenha dado errado, não é nada disso. Mas é isso, são meus irmãos. Mas e aí, eu não convivi com eles, cara. Eu não sei o cheiro que tem a pele deles, sabe? Eu não sei, tipo, o som da voz deles. Eu não sei a textura do cabelo. Eu não sei qual foi o tema da primeira festa de aniversário, tipo... E é por isso que eu não procuro meu pai, assim. Eu sempre pensei nisso. Tipo, É sabe, uma relação eu não forçada, sei na minha quem cabeça. é. Pra que eu vou atrás de alguém que não quis ficar comigo? E eu penso no contexto todo que vai vir junto. Os meus irmãos, por exemplo, é a única parte que eu realmente Boa. fico ressentido disso tudo, porque eu não os conheço e eu adoraria ter irmãos, sempre falei pra minha mãe. Mas é isso, eu não procurar agora e falar, oi, cara, eu sou seu irmão, vamos sair pra almoçar? Uma coisa esquisita. Tipo, tanto eu falar pra eles, tanto eles falarem pra mim, não é esquisito. E aí, não sei, sabe? Tipo, um homem se achou no direito de fazer isso. E é isso, porque foi culpa dele, né? Eu não conheço pessoas por causa dele. Sim. Totalmente culpa dele. Última pergunta. Eu queria saber se você pensa em ser pai. E você, eu não sei se você é casada, que você falou, se você também já tem filha ou pensa em ser mãe. Bom, eu sou casada. Acho que na minha adolescência, sei lá, pro final, eu até tinha a questão da maternidade mais enrustida do que eu tenho hoje. Não diria que eu não teria filhos. Mas se eu disser hoje para você assim que, estou pensando em... Não. E não sei se tem a ver com essa questão, mas é muito mais por mim mesmo, porque eu não quero ser para o meu filho o que o meu pai foi para mim. Se eu tiver que ser mãe, eu quero ser mãe de verdade. Então, como eu não estou pensando, eu não quero ainda, por que eu vou forçar algo que eu não estou sentindo de fazer? Mas eu já senti, assim, antes eu tinha muito mais. Acho que hoje eu tenho muito mais maturidade para poder falar isso. Então, assim, não sei. A idade está chegando, pode ser que sim, pode ser que não, mas não é uma coisa que... Você morra de vontade, seja nos seus planos. Exato, um não sonho hoje. seu. Eu estou vivendo, vamos dizer que vivendo um dia, de cada vez. Não, hoje não. Penso daqui 3 anos, se sim. E você? Eu quero vários. Mas assim, ter não. Ter filho biológico, acho que não. Adotar. Adoção. Já sou gay, já vai ser mó complicado, vai ser caro. É isso, sabe? É isso, ser pai não é ter... Até porque é o que a gente pai estava falando, né? biológico. Não precisa ser Exato. biológico. Não é isso, sabe? E o que eu falo muito é isso. A gente sempre falou, meu marido e eu, de adoção. Sempre, desde sempre. Se eu tiver condições, fato. Se eu não tiver filhos biológicos e mais pra frente, passando a idade biológica, digamos assim, para eu ter filhos, certamente eu adotaria. Você é sim. casado, Alexandre? Não. Não. E é isso, tipo, adotar, sei lá, uns 3 irmãos de uma vez. Maravilhoso. E aí depois mais uns adoro. 2. Uau! Nossa, que pique, amigo! Então, sempre foi só eu e minha mãe. Sempre. Gosto de família grande. A família é muito pequena, quer sempre foi muito vários pequena. irmãos. Isso é. E aí eu queria ter vários. E a gente podia falar de várias coisas, né? Porque, olha, Natal, né? Tipo assim, né? Nossa. Se não fosse a família dos amigos, a família dos vizinhos. Nossa, essa é aquela coisa bem Nossa, sim. Muita gente. Nossa, acho que Natal de família com mãe solo merecia um episódio vídeo, só pra isso. um filme. Situações Olha, se a gente ótimas. começar a bater aqui, olha... Situações ótimas iriam sair disso. Maravilhoso. E, gente, a gente tem um quadro aqui também, que é a dica. Queria saber uma dica de vocês, de algum filme. Não vale o seu, que já falamos bastante aqui. Uma dica de um filme, de um livro, uma série, ou uma música, um lugar, algo para fazer. Qualquer coisa que vocês achem interessante. Tem um livro, eu até falei dele também no canal recentemente, chama O Pai Pródigo. Ele fala sobre um
pai que é pastor e o filho dele é gay. E fala sobre muito essa questão parental. E, assim, mostra a relação da igreja dentro da família, como isso impacta. E um pai pastor, extremamente, né, religioso, com um filho gay. E essa questão de abandono. Então, é um livro bem legal, assim, para repensar. E para vocês darem a dica para pessoas extremamente preconceituosas. Que é um livro bem tapa na cara. Dos preconceituosos. Eu fui procurar, porque eu tinha esquecido o nome do filme. Mas a minha dica é um documentário. É um documentário chamado Minding the Gap. É sobre um trio de amigos. Um deles filma filma o que eles fazem, eles andando de skate, enfim, jovens sendo jovens. E ele filma esse grupo de amigos por 10 anos, até eles serem adultos. Eu assisti tem um tempo. O diretor, que é um dos protagonistas desses 3 amigos, ele foi abusado e um desses amigos dele se torna um abusador. E aí é sobre esses 3 homens que são amigos, um vivenciando um trauma, o outro na outra ponta do mesmo trauma que ele, que é muito interessante para ver. É documentário? É um documentário, é muito bom, muito bom. Posso dar mais uma dica? Claro. Que, assim, se for documentário, tem um filme também que é muito bom. Ele também foi indicado ao Oscar como o melhor filme estrangeiro. Quem ganhou foi o Roma, que é aquele Cafarnal. Ele é um filme de uma libanesa e ele fala sobre um filho que quer processar os pais para eles pararem de ter filhos. E é um filme maravilhoso, assim. Fica a dica, porque é maravilhoso. Nossa! Ele é bem tenso, ele se passa no Líbano. É um filme, assim, mexeu muito. Também falei dele no canal, por isso que eu quis falar. Mas, assim, é um filme que realmente Qual vale... o nome? É Cafarnal. Cafanal. E aí esse filme, enfim, ele fala sobre isso, de uma criança que ele mora com muitos irmãos e ele viu que a irmã de, sei lá, 9 anos foi casar com um cara que, tipo, tinha 30. Eu não vou dar spoiler, porque senão pode acabar com o que vai acontecer. E aí ele descobre, ele foge de casa e ele processa os pais. Ele é preso e é uma criança. Estou falando de uma criança que processa os pais. E ele processa os pais para eles pararem de ter filhos, porque ele tem muitos irmãos, eles vivem na extrema pobreza lá do Líbano. É um filme Eu pensava que era um homem adulto, agora é uma criança. Que perfeito. É uma criança. E o filme é maravilhoso. Para mim, né, modéstia à parte, para mim ganha de Roma fácil. A história em si mostra uma pobreza extrema, é uma coisa assim que você fala, isso existe. Não é um filme que está contando uma coisa que é uma coisa romantizada. Tá. Roma é legal também, porque, né, por todo o contexto e tudo mais. Mas esse filme eu achei ele assim uma verdade nua e crua. Eu chorei horrores. E ele não passou em cinemas normais, né? Porque ele é um filme caracterizado independente, assim, né? Mais independente. Mas ele é muito maravilhoso. Você vai amar. Que porque mara, eu já amei. Forma como, não, e a Que forma doideira. como a cineasta fala sobre ele é sempre da visão do menino. A forma como a câmera... Tudo pra baixo. A forma como a câmera segue, o olhar dele, a visão dele de mundo. É maravilhoso. Esse filme é Que sensacional. ótimo. Acho que é melhor do que o livro, a dica. Obrigada pela dica, pelas dicas. Obrigada também aqui pela participação de vocês. Muito obrigada por poder compartilhar um pouco aí da vida de vocês, né, para mais gente ouvir também. E se as pessoas quiserem encontrar vocês nas redes sociais ou até do filme, como que faz? Eu vou fazer meu jabá do filme, então. Sim, faça. O filme tá disponível no YouTube, online, de graça. Não tem que se cadastrar em nada. Clicou no link, já começa o filme. Tem legenda em inglês, então se você quiser mandar pro seu amigo gringo pra ele entender um pouquinho do que é a loucura do Brasil, porque esse país é uma doideira. Se você quiser assistir o filme, você entra em youtube.com/obaile. Vai ser o primeiro vídeo que vai aparecer. Esse é o canal da nossa produtora. Eu estou... só no Instagram. Eu não tenho muita rede social, não. Eu gosto muito do Instagram só. Mas eu tô como Amortágua. Amortágua. E você, Vivi? Se vocês jogarem aí no YouTube, é só jogar Vivi Oliveira, Filhos Sem Pais, que já aparece aí em primeiro. Então, vocês só seguirem o canal, que o canal tá com o meu nome, que é Viviane Oliveira.
Oficial, porque tem muitas, né, gente? E no Instagram, o meu pessoal é o vivi.schiavi, SCHIAVI, e o Filho Sem Pais, mas eu vou dar aqui uma notícia em primeira mão. Então, se você está ouvindo agora, o Instagram atual é @filhosempais, mas eu vou mudar e vai ser @viviemfamilia, porque eu quero levar esse assunto para todas as famílias. Não só a gente discutir entre nós esse assunto, porque é um assunto que precisa ser discutido entre todos da família e outras famílias. Então, em primeira mão, estou mudando o nome do Instagram, porque eu acho que a gente precisa levar esse debate para mais pessoas, e a gente só ficando aqui entre nós, a gente está falando entre nós. A gente precisa levar isso para fora, a gente precisa que outras pessoas nos ouçam também. Então, o Filho Sem Pais vai virar Vivi em Família, e eu te convido, você que está aí ouvindo, que você tenha um pouco de empatia, que você siga a gente, que você debata, porque é importante outras visões. A gente quer falar sobre esse assunto com todo mundo, e acho que todo mundo deve falar um pouco sobre isso também. Seu amigo aí do lado, alguém na sua família pode estar sofrendo e você pode ajudar de alguma forma, tá bom? É isso, fica a dica. Um beijo, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada, Lê, né? Prazeraço te conhecer pessoalmente. Já te stalkeava. Enfim, é isso. Obrigada pela oportunidade, galera. Que bom, adorei. E eu gostei muito disso, que não tem câmera. Fico muito ansioso com câmera. Gostei disso. Obrigada, gente. A gente se vê então semana que vem, no próximo episódio. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e até lá. Tchau, tchau. E casa a gente conversa.